E aí, pessoal, beleza? Então, tô aqui para mais um vídeo, né? Hoje a gente vai fazer, então, a revisão da prova do concurso FGV, que teve domingo passado, dia 22, no estado de Minas, tá? O pessoal me pediu, então, tá aqui, ó, domingo passado, né? Para professor de inglês, então, vou revisar as questões de inglês, como eu sempre faço, né? Vocês sabem já. Diz que não foi uma prova tão difícil, né? O pessoal estava comentando lá no grupo dos teachers, lá no WhatsApp, que não foi uma prova tão difícil a questão da prova de inglês, mas o pessoal diz que a prova das outras matérias estava bem complicado, diz que matemática foi difícil e tal, mas eu não vou entrar nessas questões porque não é a minha área vocês sabem que é só inglês. Então, depois eu vou deixar ali na descrição todas as informações dos meus preparatórios, meus cursos, os grupos, enfim, quem quiser me seguir, quem quiser colaborar com o canal, né, vai ter as informações ali na descrição, tá bom? Inclusive, a novidade que tem agora é para dezembro e janeiro, que eu vou estar fazendo um preparatório ao vivo, tá? Para quem vai fazer o concurso de Caucaia, tá? Que é banca CETRED. Então, quem tiver interesse vai ter um preparatório com aulas ao vivo, dezembro e janeiro. Eu ainda não tenho valores, não tenho quantidades de aula, porque eu estou preparando o material. Como eu ainda estou com aulas e os cursos de inglês para concurso, que eu tenho duas turmas, e eu tenho os meus alunos aqui em casa também, que eu dou aula presencial e online, então eu ainda não sei, não tenho planejado. Eu acabei de imprimir o material, algumas provas, se eu não me engano, 10 provas anteriores da CETRED, lá do Ceará, e eu vou começar a estudar o material, preparar essas aulas, ver quantas aulas serão necessárias, enfim, e daí, mais perto ali do final de novembro, provavelmente, eu vou ter um flyerzinho para distribuir aí nos grupos, né? Para daí ter todas essas informações, quantas aulas serão, horários, dias, enfim, e valores. Mas não vai ser um valor muito alto, não, tá? Então, quem tiver interesse, quiser já me chamar no WhatsApp para deixar mais ou menos engatilhado, né? Deixar reservado, enfim, ou entrar lá no grupo dos teachers também, que a gente está fazendo uma listinha dos interessados, tá? Para o preparatório do concurso de Caucaia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos fazer aqui então. Essa é o tipo 1, se eu não me engano, eram 4 provas diferentes, tá? Essa é o tipo 1, então, cor cinza, mas eu acho que são só a questão da ordem das alternativas, tá? Eram 2 textos, 15 questões, né? Então, o primeiro texto aqui, English Language Learning in Brazil. Tô com um cafezinho aqui, tá? Para ajudar a manter acordada, porque não tá fácil essa semana, não, tá? FGV gosta muito de colocar questão pedagógica nos textos, né? BNCC, PNL, acho que é, né? Enfim, falar muito dessa questão das leitura crítica, alfabetização crítica, né? Multialfabetização, textos multissemióticos, enfim, tá? Tudo que é essa parte ali pedagógica, eles adoram colocar nos textos. Se tiver 2 textos, vai estar falando sobre isso daí, tá? O que eu sempre falo para vocês? Questão do título, né? Prestar muita atenção no título, principalmente se a gente tem um título grande. Se a gente não tem título, o que tem que fazer? Não tem título, presta atenção na primeira frase do texto. A primeira frase do primeiro parágrafo, até o primeiro ponto, tá? Primeira frase do primeiro parágrafo é o que seria o título, é a explicação do assunto que vai ser tratado, tá? Então, é muito importante isso. Mas se você tem o título é a ideia principal do texto. Quanto maior o título, melhor, mais sorte a tua, tá? Se você tem só uma palavra, ajuda bastante, mas é aquela história, você não sabe para que lado que vai seguir aquele assunto, né? Sempre digo, por exemplo, se você tem computers, internet, né? Internet, você não sabe para que lado que vai seguir aquele assunto. Pode ser falar da origem, pode ser no que ela é usada dentro da educação, pode ser falando mal, pode ser falando bem, pode ser como ela foi inventada, pode ser para que lado que ela vai seguir o futuro, enfim, pode falar de um monte de coisa sobre a internet. Agora, quando você tem uma frase, presta atenção no que ela está falando, né? Então, que nem aqui, ó, English Language Learning in Brazil.
Então, aqui te diz muita coisa, né? Aprendizagem, lembra que quando eu tenho uma sequência de substantivo precedido de alguns adjetivos ou substantivos que servem como adjetivos, eu tenho que pegar o último substantivo e voltar, né? Que geralmente essa sequência é ao contrário do que a gente faz em português. Então, a aprendizagem da língua inglesa no Brasil, de trás para frente, tá? Então, eu tenho learning, aqui está como um substantivo, aprendizagem do idioma da língua inglesa no Brasil. Esse é o título, ok? According to the BNCC, learning English enables students to engage and participate in a globalized and pluralistic world. Tem que enrolar bem a língua para falar isso aqui, né? World. Ou dificuldade, né, que a gente tem para enrolar essa língua. Então, according to the BNCC, learning English enables students to engage and participate in a globalized and pluralistic world. Então, de acordo com a BNCC, aprender inglês permite aos alunos se engajarem, né, se envolverem. Esse verbo aqui é muito importante, tá? Aparece muito nos textos pedagógicos. Se envolverem, engage. Engage é você ter um compromisso, é você se envolver, seja sentimentalmente ou seja no sentido de se envolver numa atividade, participar, tornar-se parte de algo. Participar do mundo pluralista e globalizado. Muito se fala nisso hoje em dia, né? Multicultural, tá? Isso vocês que estudam BNCC muito mais do que eu, vocês sabem, né? Então, essa questão da globalização, da pluralidade, da multiculturalidade, não sei se existe essa palavra, mas enfim, vocês me entendem. Deixa eu dar uma pausinha. Então, vamos continuar. Isso permite que os alunos desenvolvam uma mentalidade crítica e exercitem seus direitos de cidadania, enquanto ampliam as possibilidades de interação e mobilidade. Nesse sentido, a BNCC traça 3 implicações críticas para o currículo de inglês. Então, isso daqui é importante, né? Então, são 3 implicações para o currículo do ensino da língua inglesa. A primeira é a natureza globalizada do inglês, na qual os conceitos de idioma, território e cultura são reconsiderados desde que os falantes, já que os falantes, mas desde aqui, né? Já que os falantes da língua inglesa não são mais encontrados apenas em países onde o inglês é a língua oficial, né? A segunda implicação se refere a, como é que a gente diz isso daqui? Ampliação da definição de alfabetização, trazendo o conceito de multialfabetização ao currículo brasileiro, para o currículo brasileiro, né? À medida que os alunos ampliam o seu conhecimento linguístico e o inglês se torna um bem simbólico para os brasileiros se expressarem numa língua diferente, num idioma diferente. E, por final, a terceira implicação se refere ao ensino de diferentes abordagens. Não, peraí. Se refere a abordagens de ensino diferentes, acho que fica. Abordagens de ensino diferentes, que implica em abraçar uma cultura, abraçar as culturas e as tradições de um idioma, não apenas os padrões gramaticais, quer dizer que você abrange tudo, né?
não só a língua, mas sim a cultura e a tradição, quebrando os aspectos relacionados com a... Como é que a gente chama isso? A correção? A correção, a precisão e a proficiência. Quer dizer, você sai daquele padrão de só falar certo, né? Você quer se comunicar, que é a eterna briga, né, entre accuracy e fluency, né? Mesmo em um contexto desafiador, fica claro que o Brasil fez um progresso significativo, aprovando um currículo novo e flexível para as escolas secundárias, quer dizer, de ensino médio, né? Adotando o inglês como obrigatório e parte padrão do currículo. Porém, esforços major, quer dizer, principais, mas aqui seriam maiores, grandes esforços ainda são precisos para garantir a implementação smooth seria suave, né? Uma boa implementação dessa reforma, que a pandemia e as dificuldades com a coordenação em níveis nacional e subnacional ainda, tipo assim, ainda tem impedimento, né? Não ainda, já dificultaram, já foram dificultadas. Então, vamos para as questões, né? FGV sempre vai ter isso daqui, ó. Essas duas primeiras questões aqui, depois de um texto, é muito a cara da FGV, tá? Sempre vai ter. As primeiras três questões de verdadeiro e falso, tá? E o objetivo principal do texto. Isso daqui é a cara da FGV. Tem o primeiro texto, vai ter verdadeiro e falso, 3 afirmações, e qual que é o objetivo principal do texto. Isso daqui as duas primeiras questões da FGV vão ser assim, em inglês. Tá? O que vocês têm que cuidar? Que nessa daqui de verdadeiro e falso, eles adoram colocar sinônimos e antônimos, tá? Então, você vai ter uma palavra aqui que vai ser sinônimo do que está no texto ou antônimo do que está no texto. Então, aqui, nessas aqui, ó, é vocabulário. Eles vão trabalhar com o teu conhecimento de antônimos e sinônimos, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar. E é claro que aqui é um texto curtinho, né? Tem 2 parágrafos. Mas se for um texto mais extenso, eles vão colocar em parágrafos diferentes as afirmações para você ficar se perdendo, né? Tem um texto que eu trabalhei uma vez que tinha 7 parágrafos. Então, até você chegar onde é que estavam as afirmações, judiava um pouquinho dos alunos, né? Mas, enfim. Então, a BNCC sugere que as regras gramaticais deveriam obliterar. O que é obliterar? Eliminar, destruir, suprimir, remover, né? Aqui está o X da questão, né? Os aspectos culturais. E a gente viu que não, né? Que aqui, ó, quebrando os aspectos relacionados com a questão da correção, da precisão e da proficiência. Quer dizer, largar um pouquinho, né, essa forma padrão gramatical, não se preocupar tanto com essa questão de falar correto, tudo certinho, né, tudo dentro das regras, e sim simplesmente se comunicar. Então, é isso que a BNCC está querendo quebrar um pouquinho, né? Então, é bem ao contrário aqui o que está falando, né? Não é que as regras têm que remover os aspectos culturais, e nem os aspectos culturais remover as regras. Na verdade, é você juntar os dois, né? Porque até então a gente vinha muito batendo em cima de regras, agora a gente está vendo que a gente tem que também trazer junto a cultura e a tradição do idioma que a gente estuda. Então, aqui é falso. O texto apoia a visão de que o ensino da língua inglesa deve ser obrigatório nas escolas do ensino médio. E a gente viu que eles apoiam, né? Onde é que está aqui? Que foi um progresso, aqui, ó. Progresso significativo aprovando o currículo novo e flexível
para o ensino médio, colocando o inglês como obrigatório. Mandatory é obrigatório, tá? Então, você tem que saber que essa palavra aqui, mandatory, é o mesmo que obrigatório, e é a mesma coisa que compulsory. Então, são duas palavras que você não pode não saber. Mandatory é igual compulsory, e as duas significam obrigatório. Então, é o que eu falei, ó, aqui nessa questão de verdadeiro e falso, ela vai testar o teu vocabulário, tá? Então, aqui você tem que saber sinônimos, antônimos e é óbvio, cognatos, né? Tanto os falsos como os verdadeiros, tá? Perdão, aqui é verdadeiro, né? Alguns fatores, incluindo a pandemia, afetaram a implementação da reforma no currículo que foi mencionada. E aqui no final fala isso, né? Alguns fatores. Então, olha aqui, ó. A implementação dessa reforma, que a pandemia e as dificuldades na coordenação a nível nacional e subnacional foram dificultados. Então, quer dizer, alguns fatores como a pandemia. Então, a pandemia foi um dos fatores. Alguns fatores, incluindo a pandemia, afetaram a implementação dessa reforma curricular que foi mencionada. Verdadeiro. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, letra C. Fechou. 36. Text 1 aims at. Aims é o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo do texto, tá? Aim é o objetivo. Pode ser goal, que é o objetivo também, tá? Então, qual que é o objetivo principal desse texto? Quando falar em objetivo principal do texto, lembra de ler o título, tá? Qual que é o título? O ensino da língua inglesa no Brasil. Leia a primeira frase. According to the BNCC, learning English enables students to engage and participate in a globalized and pluralistic world. Então, de acordo com a BNCC, aprender inglês, meu Deus, me fugiu da capacidade, né? Eu tenho que procurar aqui na... Permite os alunos a se envolverem e participarem do mundo pluralista e globalizado. Daí, continuando aqui, o que ele fala? Que a BNCC, ela traça 3 implicações críticas para o ensino, para o currículo de inglês. Ela vai te dar 3 aqui, ó. A primeira, né? A segunda e, finalmente, a terceira. Então, vamos ver. Fornece aos professores recursos para usar em sala de aula? Não. Descreve uma pesquisa desenvolvida por professores em serviço? Não. Analisa, ó, assessing é avaliar, avalia, tá? Avalia. Assessment, avaliação. Current, lembrem que current é atual. Isso aqui é um falso cognato, tá? Atual. Então, avalia as mudanças atuais no currículo de língua inglesa. Avalia mudanças, a primeira, a segunda e a terceira implicação, mudança, que a BNCC trouxe. Detalha quantas dificuldades enfrentadas pelos professores de inglês brasileiros? Não. Tá aqui, ó. Afirmando que o inglês, em afirmar que o inglês tem uma globalized nature, uma natureza globalizada, que é o que afirma aqui ó, na primeira implicação, na primeira mudança, no primeiro parágrafo, o texto implica o quê? O que quer dizer com essa natureza globalizada? Então, vamos voltar aqui, eu vou até apagar, porque eu rabisco demais, mas eu sugiro que vocês rabisquem, que quando vocês voltam, vocês conseguem identificar, né?
Então, vamos pegar uma outra cor aqui até, ó. The first is the globalized nature of English. O que isso quer dizer? In which the concepts of language, territory, and culture are reconsidered since English speakers are no longer found only in countries where English is the official language. Então, o que é essa globalized nature? Natureza globalizada. Quer dizer que os falantes da língua inglesa não estão mais apenas em países onde o inglês é língua oficial. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. É globalizado, né? Então, o inglês pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer lugar? Ele deve resistir às abordagens multiculturais? Não, né? Precisa ser limitado por fronteiras locais? Deve ser falado apenas por nativos? E já se foi essa, né? Então, 37. O inglês pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer lugar, porque ele já é globalizado, tá? Globalized nature, é isso que quer dizer. No trecho, since English, blá, 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 since English speakers are no longer found, mesmo trecho que a gente estava analisando aqui. Só que aqui o que eles querem? Eles querem falar do since. Veja bem, o since a gente conhece muito lá do present perfect, né? Since 2015, né? Aqui ele é o desde, advérbio de tempo, mas isso quando eu uso lá com o present perfect. Aqui o since é uma conjunção, tá? É um discourse marker, é uma linking word, tá? Uma conjunction, tá? Então aqui é outra coisa, tá? Aqui é uma conjunction. Então, o since aqui ele é usado como? Eu gosto de traduzir o since como já que. Para mim é a melhor tradução que tem, tá? Por quê? Porque ele vai identificar o quê? Um motivo, uma razão. Então, ele é uma linking word de razão, tá? Provide a reason. Já que os falantes da língua inglesa não são mais encontrados apenas em países que têm o inglês como língua oficial. Esse é o motivo. Essa é uma razão. Não é um processo, não é um resumo e não é tempo. Tempo é quando ele está no sentido de desde, como advérbio de tempo, lá no present perfect, tá? A mesma palavra em inglês, ela pode ter 2, 3, 4 funções. Ela pode ser advérbio, ela pode ser preposição, ela pode ser pronome, tá? Ela pode ser conjunção. Então, a gente tem que saber identificar na frase qual é a função que ela está exercendo, tá? Vamos continuar. 39. The word citizenship is formed by. Então, eu tenho uma palavrinha aqui que está me pedindo qual é a formação, como que ela é formada, né? Se é blending, suffixation, prefixation ou compounding. Então, eu tenho citizenship. A formação dela está aqui, ó. Eu agreguei um finalzinho nela, que é um sufixo. Então, a formação dela é sufixação, tá? Eu tenho citizen, que é cidadão, eu acrescentei ship, então eu fiz cidadania, tá? Nesse trecho, major efforts are still required. Essa é uma questão típica também da FGV, tá? Eles vão colocar uma frase para você dizer em que tempo que tá. Mas, provavelmente, essa frase será na voz passiva, só para confundir a tua cabeça, tá? Como que eu sei que essa frase está na voz passiva? Porque eu vou ter o to be em qualquer tempo verbal e eu vou ter um verbo na terceira coluna. Eu chamo de terceira coluna porque eu me acostumei assim com os meus alunos, tá? Eu achava mais fácil para eles reconhecerem. Mas para vocês é past perfect. Past perfect. Nossa, parabéns, Silvia. É past participle, tá? Past participle, terceira coluna, tá? Acontece que para eu identificar... então, isso, só voltar um pouquinho. Isso daqui caracteriza a voz passiva na maioria dos casos, tá?
Agora, quando eu quero identificar o tempo verbal de uma voz passiva, a única coisa que vai interessar para mim é o tempo que está o verbo to be. O past participle não vai influenciar na hora de eu identificar o tempo verbal da voz passiva, tá? É só o verbo to be. No caso aqui é só o are. Ele que vai me identificar o tempo verbal da voz passiva, tá? Então, o are eu sei que é simple present, tá? Então, não é present continuous, porque eu não tenho nenhum ing, não é present perfect, porque eu não tenho have, não é simple past, né, porque não está no passado, então é simple present, passive voice. Aqui ficou fácil porque eu só tenho uma alternativa com simple present, né? Se eu tivesse duas, eu teria que ver aquela que está com passive voice. Provavelmente a outra estaria com active voice, né? Falando, vou ficando rouca, né? Então, sempre é o verbo to be que vai identificar, tá? A voz passiva. O teu verbo que está no past participle não vai influenciar na hora de ver qual é o tempo verbal. Cadê a outra página? Perdi a outra página? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Tinha deixado lá para baixo as outras páginas, não tinha arrumado. Vamos lá. Read text 2 and answer questions 41 to 45. Então, vamos lá. Text 2 aqui, não dá para vocês verem muito bem, né? Mas se vocês quiserem o PDF depois da prova, não acharem aí na internet, eu mando para vocês. Só me chamar lá no WhatsApp, tá? Então, aqui nós temos a menininha vestida de super-heroína, né? Brincando na rua, depois a gente vai ler. Então, diz assim, ó. Text 2 is a... Que tipo de texto é isso daqui, né? É óbvio que é uma tirinha cômica, né? Então, a graphic novel? Não, é uma comic strip, né? Óbvio, né? Short story? Não. Um fairy tale, um conto de fadas? Não, né? Então, aqui, ó. In the third panel, Nancy, who is speaking, takes the girl's comment as a or as an. Então, vamos ler aqui, ó. Então, a menininha vem brincando de super-heroína, né? Supergirl, saving the world, tadadã. E daí a outra, né? Sei lá se tá com inveja, o que não tá gostando da brincadeira, né? Ela diz: Supergirl doesn't have a song. Supergirl não tem música. You made it up. Você inventou. Just you made up the costume. Assim como você inventou a fantasia. Tipo, acabou com a brincadeira da guria. Mas a guria nem levou a sério, né? Ah, not only a superhero, but a gifted songwriter and a fashion designer as well. Ah, não sou apenas uma super-heroína, mas uma talentosa compositora e fashion designer, né? E uma estilista também. Então, quer dizer, ela pegou e transformou o que era uma crítica num elogio, né? Então, como é que ela encara, né, o comentário da Nancy? Como um elogio, né? Então, ela não vai levar como uma calúnia, slander, como uma scolding seria uma reprimenda, uma repreensão, né? Repreensão, uma supervisão, digamos assim, né? Quem está supervisionando alguma coisa, um elogio, a compliment, né? Agora, the correct form of reporting the first sentence of the speech in the second panel is. Então, aqui passar pro reported speech. Veja bem. Supergirl doesn't have a song. Doesn't have a song. A menina disse que a Supergirl doesn't have a song. Eu tenho que passar pro reported speech. Reported speech eu sempre passo por um tipo de passado. Então, se eu tenho doesn't, no reported speech eu vou ter didn't. Primeira coisa que eu tenho que me tocar, tá? Então, aqui não vai ser, aqui não vai ser e aqui não vai ser. Só sobrou uma. Eu nem preciso ler o resto, entendeu? Só se eu tivesse duas com didn't. Daí eu vou ter que prestar atenção. Mas eu só tenho uma, então só pode ser aquela ali, não vai ter como ser outra, entendeu? Aqui eu tenho made it up, que seria do make up, né? Um phrasal verb, make up.
Make-up tem vários significados, mas aqui ele está como inventou. Ela inventou a música, ela inventou a fantasia. Então, make-up aqui vai ser sinônimo de device. Device é você inventar, tá? Porque dread é você temer. Claro que aqui está tudo no passado, né? Eu vou colocar no presente. Disable. Able é você capacitar, ativar alguma coisa, né? Disable, tipo você desativar uma bomba, né? Então, desativar. E defeat é derrotar, tá? Essa pergunta aqui também achei bem interessante, né? Como usada no texto 2, the correct definition of costume, porque costume é uma palavra que pouquíssima gente se toca, né? Costume é a fantasia. Você vai numa festa fantasia, você vai numa costume party, né? É muito comum nessa época do ano, eu estou gravando esse vídeo dia 27 de outubro, né? Perto da Halloween, é muito comum o pessoal falar uma fantasy party. Não existe fantasy party, tá? É costume party. Fantasia, de você ir fantasiado em um lugar, é uma costume party. Então, costume é a fantasia. Então, o que é costume? Costume é a set of clothes worn to dress up like another person. É um conjunto de roupas vestido para você se parecer com outra pessoa. Isso daqui é fantasia. Você usa uma costume, tá? Então, é uma pegadinha, na verdade, porque ela é uma, como é que a gente diz? Um falso cognato, né? Tá? Então, tem que cuidar disso daqui. Vamos para o segundo texto, que também vai ser na parte pedagógica, olha aqui, ó. E olha que coisa boa, olha o tamanho desse título, gente, tá? Então, English as an Additional Language, Enhancing Critical Digital Literacy. Então, inglês como idioma adicional, melhorando a alfabetização digital crítica. Então, aqui vai aparecer uma sigla que eu não tinha visto ainda, que é o EAL, que é English as an Additional Language, né? A gente tem o EFL, English as Foreign Language, ESL, que é English as a Second Language, e tem o English ELF, que é English as Língua Franca, e deve ter mais alguns aí, né? Tem o English for General Purpose, acho que é, né? English for General Purpose. Deve ter mais alguns, mas como eu não sou formada na área, não conheço todos. Mas, enfim, esse daqui, desse texto, eu não conhecia, tá? English as an Additional Language, tá? Então, seria inglês como idioma adicional, melhorando a alfabetização digital crítica. Então, é muito bom quando a gente tem um título grande assim, tá? Então, vamos lá. As salas de aula, então, EAL, né, são espaços para construir competência em língua inglesa. Competência comunicativa, né, em língua inglesa. Esse idioma tem um papel único para muitas pessoas no mundo. Para aqueles sem recursos financeiros e que não vivem num país, né, que fala inglês, a esfera digital é talvez o único espaço onde, no qual o uso autêntico do idioma é provável de acontecer. Para aprendizes ou alunos, né, que ficam no círculo interno, nos países de círculo interno, o uso efetivo dessa língua pode fazer a diferença entre a exclusão ou a inclusão social, econômica e política. Isso também é verdade. Como é que a gente. Tá, em menor grau. Isso também é verdade em menor grau para o países do círculo externo. Para aqueles que estão no círculo, em países de círculo em expansão, até eu queria, depois eu pesquisei, mas se alguém quiser colocar ali nos comentários o que significa essa questão do inner circle, outer circle, expanding circle, essa questão do círculo interno, círculo
externo, círculo em expansão. O que que é isso? É a questão dos países desenvolvidos, em desenvolvimento, ou o que que é essa questão aqui? Porque eu pesquisei e não encontrei, eu não tive muito tempo para ir atrás depois. Geralmente, quando tem alguma coisa assim, eu pesquiso para trazer para vocês, mas não encontrei. Se alguém puder esclarecer aí nos comentários, eu agradeço. O inglês está se tornando uma língua da elite política global, da elite global na política, na economia e na vida acadêmica. Em todos os círculos, esses círculos, então, essa língua é frequentemente usada como língua franca, que a gente já viu várias vezes, né? A teoria sociocultural afirma que a verdadeira competência na linguagem de codificação e decodificação só pode existir quando há a compreensão das realidades culturais agregadas à comunicação quando ela é usada. A mídia digital fornece um vetor de comunicação para um número tremendo de ações comunicativas em todos os círculos, mas a comunicação no meio digital carrega atributos especiais que não são necessariamente óbvios ou transparentes. Portanto, parece imperativo armar os usuários da língua com a compreensão de assuntos da comunicação do reino digital, assim como a compreensão das implicações da comunicação nesse espaço. Eu já estou viajando aqui. Além disso, há a responsabilidade ética de possibilitar? Não, não é possibilitar. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Além disso, existe uma responsabilidade ética de capacitar os usuários da língua uma variedade de os usuários da língua de uma variedade de origens, de diferentes origens, de igual ações e, portanto, igual voz. Fazer isso requer mais do que apenas habilidades técnicas, mas também habilidades críticas e consciência de linguagem crítica, habilidade produtiva e uma compreensão de ações e direitos que reivindicam que se estendem, que reivindicam e que se estendem da linguística até a economia e a política. Meu Deus, que texto complicado para mim. É isso? Ao reimaginar a consciência linguística crítica como componente da abordagem de multialfabetização, que abrange todo o espectro da comunicação analógica para a comunicação digital em inglês, professores, estudantes e alunos e formuladores de políticas podem trabalhar para tornar os estudos linguísticos tão relevantes, autênticos e fortalecedores quanto possíveis. Para mim, esse texto bugou meus neurônios. Não é assunto que eu domino. Analise as afirmações abaixo baseadas no texto 3. Digital literacy involves issues that go beyond technical skills. Isso daqui falou que vai além das habilidades técnicas. Eu li isso daqui. Aqui, ó. Deixa eu grifar. Aqui, ó. More than just technical skills, but also skills of critic and critical language awareness,
productive ability, and an understanding of agency and right, claims that stretch from the linguistic to economic and political. Então, vai além das habilidades técnicas. That go beyond technical. Essa daqui tá certa. Vai além. Essa tá certa. English as a língua franca is not used by outer circle countries. Não é usado pelos círculos externos. Não é usado. Vamos voltar lá onde fala dos círculos. Deixa eu apagar essas rabisqueiras aqui. Como língua franca, não é usada pelos círculos. Vamos ver. Língua franca, tá. For those in expanding circles. Tá. In all of these circles, então aqui diz que em todos os círculos, quer dizer, inner, outer e expanding, em todos, ó. In all of these circles, it is often used as a língua franca. In all of these circles, em todos os círculos, ele é usado como língua franca. E diz que não é usado pelos de fora. Então, essa está errada. Awareness of cultural realities is needed when communicating in English. Consciência das realidades, falou lá em cima, né? Das realidades é necessária quando se comunicar em inglês. Consciência das realidades. Eu lembro que falou isso. Aqui, ó. Aqui. Bem aqui, ó. Language can only exist when there is an understanding of the cultural realities attached to the communication when it's used. Então, só pode ter quando tiver consciência das realidades culturais agregadas à comunicação. Então, essa tá certa. Opa, certo. 1 e 3. D. 1 e 3. 47. Distract for those in expanding circle countries. English is becoming a language of the global elite. Means that in this context, English está se tornando a língua da elite global. Should not be as globally influential as before. Não deveria ser tão influenciável globalmente como antes. Has been gaining status, está ganhando status. Só pode ser usado por aqueles dos inner circle? Não. Become socially neutro? Não. Acho que a letra B está ganhando cada vez mais status, né? Letra B? Letra B. Likely. Cara, não precisa nem voltar lá. Likely. Likely é provavelmente, tá? Provavelmente. Likely. Provavelmente. To arm language users. To arm language users. The word arm is o quê? Cara, se você tem um to aqui na frente, ó. To arm language users. Isso daqui tem tudo para ser o quê? Um verbo, tá? Você tem o verbo e você tem o objeto depois. Tipo, para armar, para dar armas, para munir, né? Para preparar, para dar poder. Isso aqui só pode ser um verbo. Não tem como ser outra coisa, tá? To arm. E aqui, the adverb in. Furthermore, there is an ethical responsibility. O advérbio
Aqui é furthermore, né? There is an ethical responsibility. Pode ser substituído sem mudar o sentido por o quê? Furthermore, aqui é uma linking word, um discourse marker, enfim, como vocês quiserem chamar, né? Furthermore é da família das addition, de adição. Então, ele é da mesma família do moreover, do and e do besides, tá? Então, sempre que vocês estudam conjunctions, linking words, né, subordinating conjunctions, discourse markers, estudem as famílias, tá? Então, saibam por quais vocês podem substituir. Então, furthermore você vai substituir por moreover, por and, por besides, por in addition, sabe? Faça um grupinho daqueles que vocês podem substituir, que é a melhor maneira de vocês estudar, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês, e as informações estarão ali no box da descrição do vídeo, ok? See you next video. Bye, bye.